especial. Polícia, você já citou, mas que eu tenho certeza que nossa audiência quer te ouvir a respeito. Policiais rodoviários mataram, no dia 25 de maio, o aposentado negro Genivaldo Santos, em Umbaúba, no estado de Sergipe. Ele foi trancado no porta-malas de uma viatura e asfixiado com gás. Esse é um típico caso de racismo estrutural da nossa polícia. A polícia, de alguma maneira, há orientação para agir dessa maneira? Olha, uma política não escrita é uma política, né? Então, aqui a gente deixa na informalidade decisória para produzir duas coisas: indigência policial. O policial tem que estar devendo. No Brasil, o policial, individualmente, ele é vulnerável, ele é inseguro no seu processo decisório, porque não passa no teste das estratégias, das políticas escritas e declaratórias. Qual é a missão? É a missão que delimita meios e modos. Quando a missão é de boca, vai lá e faz fulano, entendeu? Você está permitindo uma ampliação do que a gente chama de poder discricionário, que é o poder de tomada de decisão em tempo real, necessário à ação de qualquer agente público, em especial da polícia, mas que fica no lusco-fusco, de modo que o policial vive um dilema, qualquer policial, ninguém passa nesse teste. Agir mais do que devia e podia ou agir menos do que devia e podia. Isso gera insegurança institucional e incerteza funcional, porque a mesma ocorrência, Bruno, dependendo da plateia, da lógica plebiscitária de produção de fato policialesco para produzir resultado eleitoral, que é disso que se trata, polícia e ostentação, a síndrome do cabrito, do excesso de operações policiais, que eu posso explicar depois. Então, aquilo ali está a serviço, essa lógica, né, está a serviço dessa vulnerabilização. Tá? Então, não é que o sujeito aprende. Por quê? Porque está claro que aquilo ali era uma tortura. Vou explicar por que aquilo ali não é aprendido de maneira formal nas escolas. Por que aquilo, mesmo que possa aparecer em cursinho de caça-níquel, não está definido nas prioridades. Né? Primeira coisa básica, se você não é polícia, não entende nada de segurança pública, ainda assim sua mãe te ensinou a não brincar com gás e com coisas que cortam. Então você não fica trancado no seu banheiro com o aquecedor ligado, você não brinca com a panela de pressão, você não brinca com o forno da sua casa, né? Você também não brinca com o escapamento solto do seu carro, porque você aprendeu que com gás você desmaia e morre rápido, sabe? Então essa é a primeira coisa básica. Né? Então digamos que todo mundo sofre de ignorância na tática total, né? Correto. Agora, a ideia no Brasil é que toda vez que isso acontece, a gente põe na conta do indivíduo, desaparecendo as dinâmicas estruturais, seja de um racismo estrutural, seja de um racismo institucional velado. Tá certo? Porque é o indivíduo que errou. É ele que, né? Porque a gente não diz nada, mas ele foi lá. Agora, tem um currículo oficioso. Né? E esse currículo oficioso, esse aprendizado oficioso, se dá ali na esquina, exatamente por ausência de responsabilização, accountability, de um programa de controle da ação policial. Aqui a gente tem emancipações predatórias, como eu tenho insistido, que dão em milícias. Isso não é novidade nenhuma. Cientificamente, a gente conhece isso há anos, e do ponto de vista histórico, tem pelo menos 200, 300 anos que a gente sabe disso. Tá certo? Né? Tá certo? Então, o que aconteceu ali? Primeiro ponto. Quando você lida com alguém, como é que uma pessoa sem capacete termina morta? Matou-se o presidente que anda sem capacete por aí em motociata, porque o capacete impede da gente ver a subcelebrity desfilando em motociata, brincando de James Jeans. Não é porque é isso, né? É uma valorização de uma virilidade vulnerabilizada, de uma masculinidade, desculpa, sob risco. Né? De uma virilidade sob risco. Mas voltando aqui, depois eu falo disso, aquela situação. Primeira coisa, quando você entra para a polícia, você aprende algumas coisas que distinguem a polícia, né, do cidadão comum que escala de força, que escala de violência. A primeira delas é lidar com pessoas, né, com limitações cognitivas, transtornos emocionais ou crise. Então, se a pessoa está sob efeito de psicotrópico, se a pessoa tomou um medicamento, né, que impede o comandamento, ela está em surto, ou ela tem limitações cognitivas, ou é um bebê, tá certo? Você não tem como exercer comandamento. Pare uma vez. Não é por quê? Porque o outro lado não vai reagir como previsivelmente se deseja, né? Segundo o senso razoável do policial. Por esta razão, você tem que ter superioridade de meios e métodos para produzir mobilização defensiva. Ali eram 3 policiais. Isto quer dizer que eles estavam em superioridade numérica, que eles só perderiam se eles tivessem 9 oponentes ao redor, porque eles não são bando armado, eles são corpo tático, percebe? 3 policiais, se forem 2, o mínimo de pessoas, né, é 6 do outro lado. Né? Porque não é bando, é polícia. Tá? É polícia. Olha bem, cadê o padrão tático de atuação? Né? Aqueles armamentos menos letais, eu tenho insistido, né, que os armamentos menos letais matam igual.
entendeu? E não tem um procedimento, né, tático para você capacitar as pessoas à tomada de decisão. Então, colocar aquele sujeito ali, entendeu? Porque ele resistiu, e você cria uma câmara de gás artificial, né, no bagageiro do seu carro, você deliberadamente sabe que violou, né, quaisquer parâmetros legais, não tem justificativa alguma em nenhum. Eu cito para vocês aqui a Associação Internacional de Chefes de Polícia, que depois da morte do George Floyd, e eu gosto de citar porque Minneapolis é uma polícia que abre, antes da morte do George, tinha lá um epígrafe da Angela Davis. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma política declaratória clara de controle da ação policial para evitar racismo, misoginia e homofobia na ação policial. Depois eu posso mostrar como é que a gente fez isso aqui no Rio de Janeiro há quase 20 anos atrás, tá? E que foi abandonado. Então tem como fazer, não precisa estar mudando a Constituição lá em cima e tal. Então, ali, a imobilização defensiva pelo pescoço, eu estou trazendo esse caso porque ambas têm a ver com asfixia. Uma coisa que a gente sabe é que quando você ingere, me lembrando um pouco da época que eu fui bioquímica, assim, você ingere muito, né, respira, e eu sou alérgica, respira gás ou qualquer coisa assim, a capacidade recuperadora é baixa. Tem que ter presteza de socorro. Por isso, a imobilização do George pelo pescoço já era, desde 2018, considerada um uso excessivo, né, da força, portanto, ilegal. Quando os policiais imobilizam ele por aqui, o mantém, todos estavam contando com a aprovação plebiscitária, popular, adesão moral da esquina, né, mas agora vai ter que pagar advogado, todo mundo foi para o olho da rua. Agora, lá, Bruno, a política de uso da força que delimita os procedimentos táticos operacionais é pública, publicada e conhecida, de maneira que você sabe o que você tem que fazer. Imobilizou alguém, né, na proporcionalidade e suficiência de força, presteza de socorro, pronta resposta, tem um conjunto de coisas, não é assim não. Não é o sujeito ficar brincando de Auschwitz na esquina porque o poder de polícia é meu. O que a gente assistiu ali é uma apropriação privatista do poder de polícia em poder da polícia do policial. E isso sim, a presidência da República, né, brincou de animadora de auditório. Tanto é que na hora que o bicho pegou, né, porque não fica de pé, não quer acreditar na Jaqueline, então vamos nós. Está aqui, isso aqui é um manual, né, de polícia, de bolso, posso citar outros. Não tem nada de segredo. Quanto mais os procedimentos de polícia são conhecidos, mais são obedecidos.